PDV. Você já deve ter ouvido falar em plano de demissão voluntária. Principalmente em momentos de crise, as empresas começam a implementar esse programa. Nesse vídeo vamos falar do que mais importa sobre o PDV para a sua vida e para a sua prova. Fica comigo! O PDV, ou Plano de Demissão Voluntária, passou a ter previsão expressa na CLT com a reforma trabalhista. Mas mesmo antes da entrada em vigor da reforma, muitas empresas já adotavam o programa de demissão voluntário. O PDV pode ser adotado tanto em empresa pública quanto em empresa privada. A Petrobras é um grande exemplo. A Petrobras praticamente todo ano tem um PDV. E o PDV ele tem como objetivo oferecer uma vantagem pecuniária para o empregado para que ele se desligue voluntariamente da empresa. Assim, a empresa reduz o seu quadro de funcionários e, consequentemente, os gastos da empresa com o pessoal. E o empregado ele tem uma vantagem pecuniária. Mas e aí? Esse PDV é vantagem para o empregado? É vantagem para a empresa? Depende muito, depende de cada PDV, depende de cada plano que cada empresa vai adotar. Pode ser que um PDV seja vantajoso para o empregado, que aquele valor de indenização para aquele empregado seja benéfico, e pode ser que um PDV, por exemplo, ele acabe por retirar direitos dos empregados. Pode acontecer, depende muito do PDV, e por isso que a força do sindicato nesse momento é muito importante. Porque mesmo antes da reforma trabalhista e com a reforma trabalhista, ainda é necessário que o PDV seja adotado por norma coletiva, ou seja, com a participação do sindicato. Então, o Sindicato dos Trabalhadores ele tem que ser atuante na defesa dos direitos desses trabalhadores que representa, para que esse PDV não acabe por retirar direito dos trabalhadores. Então, o empregado que adere ao PDV, ele pede demissão e, além das verbas rescisórias, ele recebe também uma indenização. Mas sobre o PDV, você precisa guardar duas coisas para sua prova, que são importantíssimas. E se for cair alguma coisa de PDV, com certeza será uma dessas duas. A primeira delas é sobre a natureza jurídica do PDV. O PDV tem natureza jurídica de indenização, ou seja, natureza indenizatória. O que isso quer dizer? Que o PDV não reflete nas demais parcelas de natureza salarial. E, além disso, não compensa com outras parcelas de natureza salarial, porque elas têm natureza jurídica diferente. É isso que traz a OJ 356 da SDI1 do TST. Não pode compensar a indenização do PDV com outras parcelas de natureza salarial, porque elas têm natureza diferente, então não se compensa parcela de natureza indenizatória com parcela de natureza salarial, exceto se vier previsão em norma coletiva autorizando essa compensação, porque lá no artigo 611-A da CLT prevê que as negociações coletivas prevalecem sobre a lei. É a famosa prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, natureza indenizatória do PDV, e não se compensa a indenização do PDV com outras parcelas de natureza salarial, porque tem natureza jurídica diferente, exceto se tiver previsão em norma coletiva autorizando essa compensação. E o ponto mais importante quando a gente fala de PDV, que é a eficácia liberatória. Se eu tivesse que apostar numa questão de prova sobre o PDV, não ia nem pensar, arriscaria eficácia liberatória, porque é a questão mais relevante de PDV. A reforma trabalhista acabou com uma celeuma no mundo do direito do trabalho, incluindo o artigo 477B na CLT, estabelecendo que o PDV ele passa a ter eficácia plena e irrevogável no caso de estar previsto em norma coletiva. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento que o empregado aceita e adere ao PDV, ele dá quitação plena e irrevogável do contrato de trabalho, não mais podendo reclamar nenhum direito na Justiça do Trabalho. Isso após a reforma trabalhista. Antes da reforma trabalhista, nós tivemos também uma decisão importantíssima do STF, também nesse sentido, dando quitação plena e irrevogável no caso de previsão
do PDV e dessa quitação plena e revogável no próprio PDV, por norma coletiva. Porque o que acontecia antes? O empregado aderia ao PDV, recebia a rescisão, recebia a indenização, mas depois ajuizava uma reclamação trabalhista pleiteando outros direitos do contrato de trabalho, por exemplo, horas extras, era muito comum. Então o empregado ia lá, aderia ao PDV, recebia uma indenização lá de, por exemplo, R$100 mil e depois entrava na justiça pedindo as horas extras dos últimos 5 anos de trabalho. E existia essa discussão na doutrina, se o fato de ele aderir ao PDV dava quitação plena e irrevogável do contrato de trabalho, não mais podendo discutir nenhuma verba na Justiça do Trabalho ou não. O STF, primeiro lá em 2005, entendeu nesse sentido que se tiver previsão na convenção ou no acordo coletivo, ele dá quitação geral, plena e irrevogável do contrato de trabalho, e veio a CLT com a reforma trabalhista no artigo 477b e acabou com a discussão, dizendo expressamente que se tiver previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva e prevendo essa quitação geral, plena e irrevogável, não há mais nada que o empregado possa discutir na justiça. Mas, se não houver nada falando sobre essa quitação na convenção no acordo coletivo, ou seja, se for omisso, esse empregado tem direito a pedir as verbas que ele achar devidas numa futura reclamação trabalhista. Então, atenção, havendo previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, a quitação é plena e irrevogável. Não havendo previsão em norma coletiva, a quitação se dá apenas em relação àquelas parcelas que estão expressamente descritas. É o que prevê a OJ 270 da SDI 1 do TST. E para terminar, rapidinho aqui, uma questão de direito intertemporal. Aqueles PDVs, aqueles empregados que aderirem ao PDV após a reforma trabalhista, precisa dessa previsão na norma coletiva para que seja irrevogável e plena a quitação do contrato de trabalho. Os PDVs anteriores, como não havia regra prevista, o entendimento é que a quitação se dá apenas em relação àquelas parcelas expressamente previstas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho, que é para você não perder nenhum vídeo. O próximo vídeo é sobre a resolução do contrato de trabalho. Vamos falar especificamente de todas as hipóteses de justa causa dentro da série dos temas que são os mais cobrados para a OAB. Então, se você vai fazer o OAB, se inscreve no canal, ativa o sininho e assista todos esses vídeos. E se você conhece alguém que vai fazer, também indica o canal para o coleguinha. Até o próximo vídeo.